Presidente Lucas, mesa diretora, demais colegas, quero aqui sobre esse assunto, só quero falar o seguinte, né? Os meus mandatos falam por mim. Meus mandatos falam por mim. Estou aqui hoje ocupando essa tribuna, é o 7º mandato, né? Então, aquelas pessoas que me vêm aqui na sessão, me chamam, vamos lá no Executivo, tenho procurado dar quórum a todos os vereadores. Se eu puder dar quórum. Cheguei aqui, já tinha terminado a sessão, mas procurar dar quórum a todos. Independente de quem vai falar, vai lá dar pau no PCdoB, vai dar pau em mim, não tem problema. Isso faz parte. Mas quero dizer que... Permite uma pequena parte, vereador Renato. Me permite logo, depois quero entrar em outro assunto para mim. Hoje está terminando, quero dizer, agradecer a recepção, além disso, né, de todos os colegas, né, porque o vereador Libardi, semana que vem, está de volta, então, para mim, foi uma grande alegria na recepção desses dias que estive aqui, né, então, eu queria prestar conta, mas depois eu tenho um assunto, algumas indicações que fiz, mas também eu tenho um assunto delicado que não gostaria de abordar hoje, mas vou ter que abordar também. Apenas para lhe cumprimentar, fiquei muito feliz em ombrear com o senhor esses dias aqui, né? Nós, os velhos, aqui de cabelos brancos, né? Uma parte, mas, vereador. Sem problema nenhum, né? Os mais antigos, né? Mais antigos, vamos falar antigos, né? Agora, com relação a essa questão desse episódio aí, aqui o mais bobinho que sou eu, fiz 1000 e poucos votos. Né? Fiz 1000 e poucos votos, né? Então, aqui eu quero dizer assim, o regimento interno é uma regra de organização da casa, e tu usa o regimento interno de acordo com o teu interesse. Eu participei aqui, vereador Ramon, muitas vezes me retirando por orientação da minha liderança ou da minha bancada, para exatamente não dar quórum. Isso é da regra do regimento interno. Então, eu, vereador Renato, como vossa senhoria, só devo explicação para o meu partido, para os meus eleitores. Não tem que dar explicação por que eu me retirei. Porque eu fui não sei aonde. Porque eu estava ali tomando café e tal. Problema meu, né? Então, acho que essa lavação de roupa aqui, acho que deve servir, né? Deve servir para todos nós, né? E a gente sempre vai aprendendo, né, vereador Renato? Com certeza. A gente sempre vai aprendendo, né? Mesmo mais antigos, a gente vai aprendendo. Obrigado. Entendi. Saudação. Ana Corso, vereadora, tive a oportunidade de estar junto aqui na Câmara, ocupou a Câmara Federal também. Com certeza. Então, tem aí... Estou pedindo algumas indicações, né, o Executivo Municipal aí. Esses cruzamentos estão sendo aí feitos, né? Vereador Ramon, isso é um assunto que o senhor tem falado bastante sobre a questão da mobilidade. Esses cruzamentos na cidade, um assunto diferente da pauta de anterior, mas isso aí eu entendo que a mobilidade, às vezes... Sem essa sinalização que tem aí, que eu estou pedindo sinalizações mais amplas na cidade, se fizer isso, muitas ruas não vão interromper o trânsito, se tiver essa sinalização aí. Se tiver essa sinalização, eu tenho certeza que isso vai ajudar. Olha, onde é que a gente está pedindo alguns lugares, né? Esquina Garibaldi, esquina com a... Ali tem várias ruas, né? Isso é em questão da cidade. Por isso nós fizemos isso por escrito. Então, é importante a gente dizer que 13 de maio com a 18 tudo forte. Então, aí... Aqui a esquina da Humberto de Campos com a esquina com a Angelina Miquelon. Isso aí que o vereador Ramon toca bastante esse assunto nessa região também. Agora, isso aqui é um assunto, a vereadora Eloy teve que sair, mas esse é um assunto aqui, aquela escadaria, a escadaria que tem aqui, vereador Ramon, que o senhor sempre tem falado bastante ali da região. Estou falando com o senhor porque o senhor tem falado uns assuntos bastante positivos aqui na casa. Não é isso aí. Aquela escadaria que foi da Júlio com a Pinheiro. O que eu estou pedindo? Que dessa escadaria seja feita a rua, uma rua.
uma rua. Ali aquela escadaria, hoje, a pauta de hoje que foi feito, até bem pouco tempo aí, através de indicação, não é projeto de lei. Por quê? Essa rua, nós vimos uma necessidade muito grande da mobilidade urbana. Além disso, um assunto que foi falado aqui hoje, bastante a questão da drogadição. Nessa região, vereador, o vereador Iago, que teve que também se ausentar, atender o telefone, mas é importante, aqui, eu não sei, ele não foi ainda, porque pessoas com drogadição, eu já vi ali. A iluminação é precária nessa escadaria. Então, isso a gente está pedindo uma indicação, fazendo ao executivo, isso aí seja feito, de fato, a rua. Uma ligação da... Roberto de Campos. Bem próximo a Roberto de Campos, entre Permite uma parte. a Júlia de Castilhos e a Pinheiro Machado. Então, acho que o pessoal todos se situaram, né, que é a região, e se o pessoal ir ali, eu acho que é uma indicação, é uma coisa simples do nosso gabinete, que a gente quer deixar uma marca que pode ser que os vereadores encamparem, eu acredito que o executivo possa nos ajudar aí. Senhor parte, vereador Ramon. Uma parte, Parabéns, vereador Renato Oliveira. Eu fiz uma indicação a respeito exatamente desse assunto, vereador. Que bom. Para fazer a ligação da Humberto de Campos, que ela vem da região lá do bairro superior da Samaia ali, Sagrada né? Família. Isso, Sagrada Família, até o bairro de Lourdes. Ali vai desafogar muito esse trânsito e vai, com certeza, evitar que essa área seja usada para drogadição. Então, parabéns. Já temos essa indicação e agora com o senhor também, com essa vontade política, talvez a gente consiga concretizar essa ação. Parabéns. Muito obrigado. Vereador Caleb, acho que tinha me pedido também. Vereador Renato, meus cumprimentos ao senhor, em que pese o fato de o senhor estar nos deixando aqui uns dias, né? E a gente acaba se apegando aos colegas, né? Pela convivência natural aqui das sessões. Mas um belo exemplo que o senhor está nos trazendo aqui, que o vereador Capitão Ramon também sinalizou, já que fez uma indicação, e eu lhe dizer que um exemplo positivo conseguiu uma conquista nesse sentido, lá na minha região, no bairro Bom Pastor, lá na rua Cepete Araju. Nós temos uma curva lá, que inclusive tem uma ponte bem alta, e eu levei o secretário Weber lá, esteve com a gente, depois de uns 2 meses que eu solicitei para ele, foram colocados postes, também colocado o suporte da iluminação, e a realidade é totalmente diferente. Ali passam muitas mulheres, inclusive, à noite, sozinhas, então estão expostas ainda mais ao perigo. É uma extensão de uns 300 metros onde foi iluminado e resolveu o problema lá, trouxe mais segurança. Então, acho que é positivo tanto a iluminação como também a ligação da rua que foi proposta. E tomara o senhor consiga, conte com esse vereador aqui para esse pleito. Obrigado. Obrigado. Esse assunto, esses assuntos, tem várias indicações que fiz, né? Quero agradecer a todos, mas quero entrar num assunto que disse que não gostaria de entrar, que é a questão de segurança. Segurança nas escolas. Ontem aconteceu uma situação bastante, dá para dizer, grave, né? Lá no CAIC, né? Ontem à tarde estive lá na escola. Hoje de manhã, quero dizer que estive lá, antes de começar, estive lá em torno de 7 horas, um pouquinho antes, né? Até quase às 8. A Secretaria de Educação esteve reunida lá ontem, esteve a Guarda Municipal. Agora, são os assuntos que nós não podemos deixar que aconteça. O que aconteceu há pouco tempo aqui numa cidade próxima de Erechim, próximo de Passo Fundo, não estou lembrando o nome da cidade, estação, obrigado, vereadora Marisol, não pode acontecer em Caxias, porque isso aí é culpa de nós, parlamentares, do executivo, da sociedade. Se vir acontecer coisa pior em Caxias, empurrões de escolas, em direção de escola, em professora. Declaração de líder da bancada do PCdoB, senhor presidente. Quebrar todos os vidros, como foi quebrado vidros ontem por uma mãe. Isso para nós é lamentável que ocorreu. Então, esse desfecho, espero que... Eu lembro ainda quando... A declaração de líder, né? Segue em declaração de líder da bancada do PCdoB. Uma parte, vereador. Então, eu lembro lá atrás, ainda quando o vereador Assis se elegeu vereador, ele fez um projeto de lei, né, que tivesse uma assistência social na escola.
Psicólogo na escola, vereadora Daiane. Esse apoio precisa, não só aquele serviço de ir lá apagar incêndio em cima da hora, socorrer, que nem foi feito ontem. Hoje, provavelmente, era para ter aula, porque em virtude da greve, né, pagar aula ia estar aula sábado. Não vai ter aula por falta de segurança, porque várias escolas estão em festa junina, né? Então vai faltar a guarda municipal. O que a vereadora Daiane mais fala e o vereador Iago, essa questão da guarda municipal. Eles têm feito o trabalho, mas é pouca gente. São poucos. Precisa de mais gente. As regiões mapeadas já estão. Precisa que o executivo dê uma mão mais forte nesse sentido. Então, vejo que isso é um assunto que a gente precisa não esperamos que aconteça em Caxias. Se acontecesse em Caxias, em qualquer parte, vou me considerar um dos culpados também por isso. Vereadora, pediu uma parte, né? Vereador Renato, primeiramente eu gostaria de dizer que para nós, para mim particularmente, é uma honra estar dividindo a bancada com o senhor. Eu e o vereador Libardi temos muito orgulho de poder ocupar esse espaço hoje, mas de ter aprendido e aprender muito contigo. E eu sempre digo, como líder do PCdoB aqui na Câmara, que para mim a nossa bancada tem 3 vereadores. E o senhor aí nos mostra com seu exemplo de trabalho, de luta por todo esse tempo, como que se faz para ser vereador na nossa cidade. Então, parabenizo pelo trabalho e te digo que eu tenho o máximo respeito por ti, que sempre vai ser uma referência de vereador aqui nessa casa. E esse assunto importantíssimo, com certeza, também, assim como hoje trouxemos o assunto do Conselho Tutelar, minha intenção era trazer na próxima semana sobre a questão das assistentes sociais e psicólogos na escola. Sem dúvidas, a questão de ter mais guardas municipais. Lamentável essa situação que aconteceu no CAI, que eu não sabia, mas importante que o senhor tenha trazido para que a gente possa refletir mais aqui na nossa cidade sobre esse assunto. E, de novo, parabenizo pelo trabalho, que a gente siga firme aí, juntos, construindo uma atuação aqui na nossa cidade. Obrigada, vereador Renato, e parabéns pelos dias que o senhor ficou aqui com a gente. Muito obrigado, vereador Becker, acho primeiro. Uma parte, vereador. Vereador Renato, né, infelizmente, né, porém gostar muito também do vereador Cláudio Libardi, um camarada muito querido por nós aqui nessa casa, muito inteligente também, que soma muito dentro do nosso legislativo, mas o senhor, sem sombra de dúvidas, também soma muito aqui dentro do nosso legislativo. Foi vereador com meu pai, né, e sempre teve um carinho recíproco das partes. Uma parte, né, e eu lembro que enquanto eu bombeiro ali na década de 90, nos anos 2000, enquanto nós atendíamos ocorrência naquela região do senhor ali, estava o senhor independente de hora ou de tempo. Era na madrugada, era tempo chuvoso ou não, quando as pessoas mais precisavam, estava o vereador Renato lá apoiando aquela comunidade. Né? Então, eu me sinto muito orgulhoso de estar hoje dividindo esse espaço aqui na Câmara de Vereadores, nosso Legislativo caxiense, com uma pessoa como o senhor. Aprendo muito, o senhor é um exemplo a ser seguido e eu fico muito grato em poder ter trabalhado com o senhor. Muito obrigado. Vida longa ao senhor e que os seus novos voos aí lhe alcancem todo o sucesso do mundo, que é o que o senhor merece. Muito obrigado, vereador. Agradeço mais uma vez suas palavras, né? E tive a honra, como o senhor disse, de trabalhar com o senhor e com o seu pai. Sua parte, vereadora. Obrigada, vereador Renato, em que pese aqui, né, um derrame do café por Vossa Senhoria. É uma honra sempre lhe ter aqui como vereador, né, nessa casa. Eu acho que, assim como todo mundo também, aprendemos muito. Nós tivemos, eu, nesses últimos 2 anos, na legislatura passada, junto com meus colegas aqui de bancada, sempre fizemos muitas ações juntos, né? Reuniões, debates. Acho que é importante isso. E queria lhe parabenizar, então, por esse retorno nesse momento, né?
Talvez, com certeza, virão outros, não sei. Mas eu queria também lhe dizer essa questão do CAIC e da segurança nas escolas rapidamente. Eu tentei ir lá ontem, mas, na verdade, como nós tínhamos aqui a sessão e eu consegui falar com a diretora só mais tarde para prestar solidariedade, para quem não sabe, né? Uma mãe chegou lá, por pouco que não bateu na professora, enfim, mas quebrou a sala da direção, uma série de coisas. Mas, nessa discussão toda, eu acabei descobrindo de outras escolas, que eu não vou falar aqui porque não tem autorização e quero investigar em loco, que tem acontecido questões semelhantes de ameaças à professora, uma que parece que ela só não se machucou porque estava com um casaco grosso, né, pelo frio. Então, são questões que a gente precisa falar. Essa questão de assistente social e psicóloga nas escolas é uma lei federal, inclusive, que nós temos há tempo pedido cumprimento na carta que nós entregamos. O próprio botão do pânico, que é um projeto de lei que está tramitando aqui na casa, que é um botão que não custa nada, mas que chama, custa R$300, mas que chama diretamente a Guarda Municipal, que já tem em muitas escolas do país. Eu não sei por que esse projeto não anda, sabe? E é um projeto que está aqui. Então, são coisas aparentemente simples que evitariam muitas coisas, né? De ontem poderia ter sido mais grave se não tivesse agido rapidamente também. Daqui a pouco não vai mais ter escolas. Está ficando cada vez mais difícil ter pessoas que se propõem a trabalhar num ambiente inseguro desse, UBS, etc. Né? Obrigada, vereador. Obrigado, vereadora Rose. Então, essa questão da escola, eu digo que Caxias pode vir a acontecer isso. Precisamos de segurança, não é para amanhã, é para ontem. É para ontem. Direção de escola, vão para uma escola, vão para uma UBS. A sua família, várias pessoas ontem dizendo, não quero ficar mais nessa escola. Gente que está tempo lá na escola. Não vou ficar mais aqui. Vou sair dessa escola. Então, a gente sabe que se continuar, mesmo da direção, pessoas estão com... As suas famílias estão dizendo para eles, vocês precisam sair. Se vocês querem bem as suas famílias, vocês saem da escola. Vamos procurar outro serviço. Abandone essa área. Nós não podemos pensar nisso. A educação precisa de apoio. Esse apoio o Executivo precisa dar. Vereador Rafael. Bom, vereador Renato Oliveira, quando eu vi a vereadora Ana Corso e agora o vereador Cristiano fala do Zoraida, eu não sei se eu me sinto experiente ou velho, né? Porque fui vereador com essas figuras aí, né? E o senhor parece que está eternizado aí na tribuna também, né? Representa essa leva aí de vereadores experientes, né, vereador? Mas cada vez que eu converso com o senhor, eu aprendo, né? Principalmente nos bastidores. Só quem conhece o coração do senhor sabe, né, a importância da luta social que o senhor tem, o senhor e a sua equipe que sempre esteve ao seu lado, principalmente na região do Fátima, né, sábado, domingo, é feriado, abandona muitas vezes a família em prol do próximo, vereador. E eu, vereador Lucas Carinhato, tem vereador que eu tenho dívidas aqui na Câmara, é com o vereador Renato Oliveira. Só homenagens, então, que ele me emprestou e eu fiquei de pagar para ele. E grande expediente. Então, vereador, eu quero lhe agradecer por tudo, né, porque o senhor, além de ser um vereador, é um amigão, né, uma liderança comunitária, que eu tenho certeza que sempre estará aqui na nossa Câmara fazendo história. Obrigado. Obrigado, vereador Rafael. Vereador Marisol, por favor. Vereador Renato, não tenho como não aproveitar, então, esse momento da sua despedida, pelo menos por enquanto, para lhe agradecer. Eu já lhe falei isso pessoalmente várias vezes, né? O senhor compôs a mesa conosco ano passado na presidência, né? A sua presença aqui significa muito de maturidade, de sabedoria, de competência, de alguém que a gente discorda, mas que a gente tem gosto de ouvir. Eu gosto de parar aqui e lhe ouvir. Eu tenho esse prazer. Que bom que nesse momento eu não tinha nenhum outro compromisso, porque eu gosto de estar aqui para lhe ouvir, porque o senhor é a voz da maturidade também nessa casa. Então,
Muito obrigada pelos ensinamentos de sempre. Eu me lembro, eu falei isso para o vereador Renato, logo que eu comecei, e para mim era um ambiente tão diferente, tão estranho, talvez um pouco hostil, e eu me lembro que eu saí um dia e disse, Renato, é muito legal, vereador, porque toda vez que eu penso, meu Deus, eu não sei se eu vou aguentar mais um dia, eu lembro que o senhor tem 6 mandatos, então dá para aguentar. Então, a sua presença aqui é isso, sabe? Simboliza essa maturidade, que é alguém que é oposição, mas que constrói, que briga sim, que tem posicionamento, mas que sabe fazer ponte. Muito legal. Muito obrigada pela sua companhia aqui conosco. Obrigado, vereadora Marisol, suas palavras. É como diz o vereador Rafael, o vereador Daniel, na sua intervenção aqui, o nosso dia a dia tem que trabalhar 24 horas. Quero ver quem dorme com o telefone desligado. Então, não existe, né, vereadora Marisol? Então, nosso feijão com arroz, que a gente procurou fazer sempre aqui, nos aprendeu a chegar em casa e dormir até tocar o telefone. Quando toca o telefone, se chama, a gente está aí à disposição. Então, quero mais uma vez agradecer as suas palavras e, para mim, foi um grande orgulho aí poder participar esses dias aqui dessa legislatura. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Renato Oliveira.